Boa tarde, o meu nome é Luís Miguel Cardoso, sou professor na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais no Instituto Politécnico de Porto Alegre, pertenço ao Departamento de Ciências da Linguagem e da Comunicação e estou hoje aqui para partilhar convosco algumas ideias sobre cinema português. Então, acima de tudo, professor, muito obrigado por ter aceitado dar esta entrevista. E começo com a pergunta, fazendo aqui o meu ponto de comparação com os nossos vizinhos espanhóis, nesse universo em que Portugal e Espanha partilham a mesma linha cronológica de acontecimentos. Passamos ambos por um regime ditatorial, a Espanha franquista e o Estado Novo, e que terminam também relativamente perto. O Estado Novo em 74, a Espanha franquista em 75. É uma linha que continua sempre junta, que ainda hoje há certos acontecimentos que se mantêm quase iguais, mas que no que toca à indústria cinematográfica espanhola e portuguesa é uma linha divergente. E eu perguntaria se também neste universo de emoções se saberia talvez destacar um ou mais momentos em que se começou a notar e em que percebeu um pouco mais essa divergência do desenvolvimento da indústria cinematográfica comparada com a portuguesa comparada com a espanhola. Bom, essa é uma pergunta muito interessante e que exige aqui uma resposta que eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque a pergunta de facto é muito profunda. Bom, a partir do momento em que o cinema começa a ganhar estatuto e começa a ganhar a atenção de várias nações, não só em termos artísticos, mas também em termos pedagógicos e em termos sociais, é óbvio que seria completamente impossível que o próprio ato de criação não estivesse associado a determinadas dinâmicas sociais. É isso que nós vemos desde logo, por exemplo, com o cinema soviético. Ora, com a ascensão dos bolcheviques ao poder, aquilo que acontece no cinema soviético, e claramente aí a partir da década de 20 isso torna-se muito evidente, nós vemos que há uma tentativa do Estado de utilizar o cinema como veículo de pedagogia social e torna-se um instrumento para divulgar ideias em termos globais, mais massificado, porque o cinema tem essa capacidade de penetrar claramente em diversos setores da população. É uma linguagem heterogénea, porque tem a capacidade de mobilizar imagem, tem a capacidade de mobilizar texto, tem capacidade, principalmente a partir do cinema sonoro, como é óbvio, de mobilizar banda sonora, e com essa convergência de energias seria impossível que o cinema não fosse atrativo em termos de utilização governamental. Ora, isto cria um dilema relativamente aos realizadores, e cria um dilema relativamente aos realizadores na ex-União Soviética, ou seja, ou estariam alinhados com as orientações do partido, ou então, muitas vezes, não teriam oportunidades para continuar a fazer a sua carreira cinematográfica. E aquilo que acontece com o cinema na União Soviética é exatamente aquilo que acontece com o cinema na Alemanha nazi, ou com o cinema em Itália, ou com o cinema no nosso Estado Novo, ou com o cinema em Franco. Com Franco. É basicamente esta separação de águas. Nós temos claramente uma instrumentalização do governo relativamente ao cinema, e no caso português isso torna-se claro quando o António Ferro decide que, em termos de propaganda, o cinema é uma arma prioritária. E no nosso país nós temos duas grandes linhas de orientação da política e da propaganda que é agitada pelo António Ferro.
por um lado, utilizar temáticas que estivessem muito próximas da sociedade, do povo, e daí, quando nós falamos, por exemplo, na Aldeia da Roupa Branca, nós encontramos um conjunto de personagens, um conjunto de temas, que o público é capaz de identificar muito rapidamente, e é precisamente essa estética de identificação que vai levar a que seja um cinema de cariz nacional, popular, e que seja capaz de traduzir também aqueles valores que são os centrais para a política e para a ideologia do Estado Novo. Por outro lado, essa visão ideológica vai afetar um segundo ramo de criação artística, que é a recuperação, por exemplo, de grandes factos históricos, de grandes personalidades da história de Portugal. Isso também acontece na Itália de Mussolini, isso obviamente vai acontecer também com o regime nazi, e se bem que o regime nazi tem um caso muito particular com a realizadora, com a Leni Riefenstahl, que ainda hoje é o objeto de controvérsia e será sempre, porque o grande debate é: será que ela estava ou não ao serviço dessa ideologia? Mas não é essa a temática que estamos aqui a debater. Aquilo que estamos a debater agora é como é que o Estado Novo viu o cinema. Depois, com o António de Ferro, ele tem um exercício muito inteligente, capaz de captar a atenção principalmente daquele público que não tem acesso, por exemplo, não é um público com capacidade de literacia ainda. Não nos podemos esquecer que, infelizmente, durante o Estado Novo, o nível de analfabetismo é elevadíssimo e, portanto, o cinema torna-se um instrumento muito penetrante em termos de divulgação de ideais e de temáticas. E, por outro lado, o facto de nós termos realizadores que são capazes de estar a ser apoiados pelo regime, mas simultaneamente manterem um determinado grau de identidade e de afastamento que lhes permite criar obras suficientemente independentes e ao mesmo tempo estabelecendo aqui um compromisso, ou seja, sim, nós estamos a ser financiados e estamos a ser apoiados pelo Estado, mas em todo o caso continuamos a ter aqui uma determinada liberdade em termos de criação. Este é, digamos, o grande grupo, os dois grandes grupos que nós temos para caracterizar o cinema no Estado Novo. Tivemos depois, durante o Estado Novo, uma tentativa de ter um certo cinema neorrealista. É claro, de forma muito subtil, não seria obviamente do agrado do Estado Novo, não passaria nunca pela censura e, por exemplo, quando nós pensamos em realizadores como Manuel Guimarães, que tentou trazer para nós aquilo que estava a ser feito em Itália com o neorrealismo italiano, é claro que ele está a tentar introduzir de forma muito subtil temáticas de caráter social. Quando nós estamos a falar, por exemplo, no Nazaré, no Saltimbancos, no Vidas Sem Rumo, que é a trilogia central do Manuel Guimarães, temos já temáticas que são claramente neorrealistas, mas que são tratadas ainda de uma forma relativamente ligeira, ou seja, a mensagem é transmitida de uma forma relativamente ligeira. Depois, com o fim do Estado Novo, o cinema português, que já estava a começar a ganhar algum novo impulso, também fruto da influência da Nouvelle Vague de França, vai dar origem ao nosso cinema novo. O cinema novo em Portugal, como o próprio nome indica, é uma tentativa de um grupo de jovens cineastas de literalmente atirar uma pedra no charco, uma pedra ao charco do cinema em que se estava neste momento a viver, em que a criatividade estava a ser colocada de lado em prol, obviamente, da sobrevivência. Com o cinema novo, então aí nós temos claramente as janelas abertas à criatividade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Verdes Anos, quando nós olhamos, por exemplo, para o Belarmino, que são obras de ruptura e já são obras que instalam essa necessidade de mudança, vemos que o cinema português está a abrir.
E com o 25 de Abril nós temos literalmente, digamos, uma invasão do cinema europeu, por exemplo, os cinemas em Lisboa, infelizmente isso hoje já não acontece, mas os cinemas em Lisboa estão cheios de público, o público está ávido de cinema europeu, está ávido de cinema norte-americano, está ávido de descobrir novas cinematografias. Obviamente que a censura no tempo do Estado Novo não permitia que determinados filmes chegassem até ao público, ou se chegavam e porventura tinham algumas cenas, algumas sequências que não eram consideradas, portanto, adequadas, eram pura e simplesmente eliminadas. Esse público começa a ganhar com o 25 de Abril acesso a toda uma cinematografia que estava proibida e que depois vai levar a que os nossos realizadores portugueses também sintam esta necessidade do público, e temos uma grande energia que explode na primeira década com tentativas de grande inovação. É talvez o período mais criativo do cinema em Portugal. E em comparação com aquilo que acontece em Espanha, é claro que Espanha vive uma situação diferente da nossa, tem um regime ditatorial, mas sofre uma guerra civil. E ao sofrer uma guerra civil, isso deixou marcas muito fortes na sociedade espanhola, traumas muito difíceis de ultrapassar. Se porventura nós hoje perguntarmos qual é o realizador espanhol mais conhecido, eu tenho a certeza que qualquer pessoa citará o Pedro Almodóvar. Ora, e o Pedro Almodóvar é um exemplo de quem é um filho desta Espanha dividida, desta Espanha traumatizada, desta Espanha que tem ainda muito da herança e dos fantasmas de Franco, nomeadamente em termos de educação, de sistema educativo, de condicionalismos sociais. Isso está muito presente nos filmes do Almodóvar, e nota-se que esse realizador foi capaz de, pelo excesso, pela obsessão, é claro que é daqueles realizadores que, utilizando um clichê, ou nós amamos ou nós odiamos. Não há propriamente meio termo relativamente ao Almodóvar, porque a intensidade da sua objetiva, a intensidade temática, a intensidade com que analisa temas fraturantes na sociedade espanhola, revela precisamente que ele é um filho dessa herança de Franco. E nós não temos propriamente essa fratura tão grande em Portugal. Temos, de facto, um grande movimento de renovação, temos, acima de tudo, uma tentativa de redescoberta de novos caminhos para o cinema português, mas, infelizmente, também depois, na década de 80, os subsídios estatais não eram muito avultados, e, portanto, foi preciso ser engenhoso para continuar a fazer cinema no nosso país. Ainda hoje é preciso ser engenhoso para fazer cinema em Portugal. Vou pegar por onde ele acabou, engenho, e falando em Portugal continental, nacional, se quiserem incluir ilhas e podem incluir, quão engenhoso, isto é uma parte que aqui faço, quão engenhoso é necessário ser para se poder fazer uma boa produção? É preciso ser bastante engenhoso. Felizmente, não vamos recuar muito. Nos últimos 10 anos, o cinema português foi capaz de encontrar algo que é quase um paradoxo. Quando nós olhamos para o cinema em Portugal, é muito usual nós dizemos que o cinema português está em crise. Parece que o cinema esteve sempre em crise em Portugal. Sempre houve dificuldades, sempre houve problemas de financiamento, e nunca tivemos propriamente um apoio à indústria cinematográfica de peso ou de forma incisiva, exceto durante o Estado Novo, mas com aqueles condicionalismos, como é evidente. Em termos de cinematografia portuguesa recente, nós sempre tivemos um público que era muito exigente. Não raro encontramos um afastamento do público português relativamente aos próprios filmes portugueses. Ou porque depois, entre finais da década de 70 e década de 80, o nosso cinema se torna experimental ou intelectual
ou muito próximo, por exemplo, do teatro, isto devido à própria escola de atores que nós temos, e os atores vinham precisamente do teatro, e o público não tem grande identificação com o cinema português que é feito, principalmente nestas 3 linhas. Recentemente, eu acho que o cinema português conseguiu ser suficientemente inteligente para ultrapassar este dilema, que é agradar ao público, ter receitas de box office e ser suficientemente inteligente para obter financiamento. Vamos ver. Quando nós falamos na Herdade, quando nós falamos no Variações, quando nós falamos no Soldado de Milhões, só para citar aqui 3 exemplos recentes. São 3 filmes que agradaram ao público por diferentes razões. São 3 filmes recentes. É claro que o Variações teve um grande impacto, principalmente para uma determinada geração, porque o Variações representa uma atitude de ruptura em termos culturais na sociedade portuguesa e, portanto, toda essa geração que viveu essa ruptura quis ver o filme. Quem não viveu essa ruptura queria ver quem tinha sido Variações. A Herdade, obviamente, seria manifesto incongruente da nossa parte se não falássemos da Herdade, estando nós no Alentejo. Mas a Herdade, para além de ter já jovens atores desta nova geração, e aí a televisão foi extremamente importante para renovar a forma de nós fazermos cinema. O facto de nós termos tido realizadores brasileiros que vieram para Portugal, não só para realizar telenovelas, mas também pelo facto de termos tido, digamos, um grande contágio com uma nova escola de representação, fez com que nós tivéssemos jovens talentos a emergir. Hoje em dia, nós somos capazes de ter adaptações que provavelmente há 10 anos não teríamos, digamos, a coragem de fazer. Estou-me a lembrar agora do Aparição. O Aparição, que tem o Jaime Freitas como protagonista e tem a Vitória Guerra como personagem feminina principal. São 2 atores desta jovem escola, são 2 belíssimos atores, promissores, de certeza absoluta que vão ter uma carreira, já têm uma carreira muito interessante e tenho a certeza que nos vão dar muitas alegrias em termos de cinematografia nacional e internacional, e que constituem já exemplos de novos atores, com uma nova escola, com uma nova forma de estar perante as câmaras que atrai o público. E esse era o grande dilema, como atrair o público, porque seria uma questão de tema, seria uma questão de escolha de atores, seria uma questão, por exemplo, de meios. Será que nos faltavam meios para fazer bons filmes? Bom, quanto aos meios, é claro que nós também fomos capazes de percorrer o nosso caminho. Vejam, por exemplo, o exemplo, passa a abundância, do produtor Paulo Branco. O produtor Paulo Branco foi capaz de perceber que, para se fazer cinema, e ele é o grande aliado de Manuel de Oliveira, o nosso grande cineasta, para se fazer cinema nós precisamos de estabelecer ligações. E o ato da coprodução é uma das melhores soluções que nós temos para ultrapassar as limitações de financiamento por parte do Instituto do Cinema e Audiovisual. É claro que o próprio Instituto gostaria de ter mais verbas para atribuir, naturalmente. Todos nós gostaríamos que o Instituto tivesse mais verbas para atribuir. Então nós temos que procurar financiamento em outras fontes. E uma dessas fontes é precisamente a construção de coproduções. Se nós conseguirmos estabelecer coproduções, por exemplo, com 2, 3, 4 países europeus, se nós conseguirmos que no nosso filme tenhamos um ator francês, um ator italiano, um ator alemão, etc., isso cria condições para que o nosso filme não só ganhe escala europeia, mas também nós conseguimos atrair investimento europeu, e foi isso que o Paulo Branco conseguiu fazer. Nós temos vários filmes da cinematografia de Manuel de Oliveira, em que temos excelentes, magníficos atores da escola europeia. Isso não só engrandece o cinema português, o cinema de Manuel de Oliveira, mas também traz consigo, naturalmente, o interesse e o apoio financeiro. Ora, hoje em dia, nós já somos capazes de fazer produções, não só nacionais, mas também produções,
e somos capazes também de ir ao encontro dos gostos do público. Vejam que a Herdade também tem no seu argumento alguém que nós conhecemos muito bem, aqui na zona, o que também é algo que nos dá muita alegria, naturalmente, e somos capazes de ver, por exemplo, a nossa cinematografia a revisitar a nossa participação no corpo expedicionário na Primeira Guerra Mundial, com Soldado de Milhões, com um filme muito interessante, com um filme que não tem os recursos que tem, por exemplo, o 1917, só para estabelecer aqui uma aproximação, um filme recente sobre a Primeira Guerra Mundial, mas tem a capacidade de levar para a tela algo que é genuinamente português. E eu acho que é aí que está a resposta relativamente aos desafios que nós temos na cinematografia nacional. Se nós conseguirmos estabelecer aqui um diálogo com o público, perceber o que é que o público gosta, termos fontes de financiamento que podem não ser extraordinárias, mas são as suficientes para termos uma boa narrativa, para termos bons atores que o público conhece, que quer reencontrar na grande tela e com temáticas que sejam apelativas, muito bem, essa é a chave para termos um bom resultado em termos de crítica cinematográfica, porque a nossa crítica cinematográfica em Portugal é muito exigente. O nosso público em Portugal é muito exigente relativamente aos filmes portugueses e depois, obviamente, nós temos uma concorrência desleal, porque temos um filme português e depois temos, por exemplo, 30 filmes norte-americanos. Temos um filme português e temos, por exemplo, uma catarata de filmes por streaming. Temos, passa a publicidade, temos a Netflix, que nos oferece um catálogo muito variado de produções, e nós temos também que nos adaptar a essa nova forma de fazer cinema. E felizmente que tivemos essa mesma capacidade durante esta pandemia, porque se não tivéssemos o serviço de streaming, então o que seria do cinema em termos mundiais? Você falou em recursos e fazia uma ponto de comparação entre o Soldado de Milhões e 1917. Claro que é um bocadinho injusto e ingrato comparar Portugal, 10 milhões de habitantes, a um país como os Estados Unidos da América, mas comparando, e ressalvando que não há comparações a fazer de todo, o nosso filme com um orçamento mais alto foi o A Amália, filme original sobre a história de como o povo trata a mãe do Fado e de Portugal. Mãe do Fado não, Mãe do Fado era a Sebem. Que saiu em 2008 e arrecadou na bilheteria 929.680,74 cêntimos. Ou seja, a receita de bilheteria não pagou o orçamento. Caso contrário, voltamos ao futuro, digamos assim, com um remake do Pátio das Cantigas em 2015, com um orçamento de 1 milhão e que arrecada exatamente o contrário do caso Amália, arrecada 3.097.597 cêntimos de bilheteria. Ou seja, um filme original sobre uma das maiores ligas, digamos assim também, de Portugal, arrecada menos que o orçamento, enquanto um remake de um clássico português arrecada o triplo. Existe aqui algum fator que tenha implicado esta oscilação, digamos assim? Poderá existir, no caso? A grande oscilação é a procura do público. O público é que é determinante para os resultados na bilheteira. Mas acabou de citar dois grandes e excelentes exemplos de como o cinema português foi capaz de se reinventar nos últimos tempos. Ou seja, nós já não estamos naquela fase em que, a todo custo, nós queremos fazer produções que tenham uma via excessivamente intelectual ou excessivamente experimental. Nós estamos a tentar encontrar temáticas que sejam do gosto do público. Veja que um filme sobre a Amália, o ícone maior do fado português, claramente seria do interesse do público. Seria muito estranho que o público português não reagisse a um filme sobre a Amália. Ainda há pouco falámos de Variações, seria também muito difícil que o público não reagisse. Agora, o público português continua a ser um bocadinho resistente aos filmes portugueses. E por isso tem que ser uma fórmula de grande sucesso para que resulte também nas bilheteiras.
Quanto ao remake que acabou de referir, é óbvio que tem, antes deste filme, o filme original. E isso significa o quê? Significa que este filme tem já dois públicos-alvo. O primeiro público que já conhece o filme anterior e quer ver agora o remake, e quem não conhece esse filme e vai ao cinema ver este filme pela primeira vez, digamos, a narrativa e as personagens pela primeira vez. Ora, essa é uma estratégia inteligente e é assim que deve ser feito o cinema, principalmente em países pequenos, com orçamentos pequenos, com produtoras pequenas que têm limitações. Essa foi uma aposta muito inteligente e, portanto, recuperando um produto que já é do conhecimento do público, que já tem uma história, que nós já conhecemos pelas suas interpretações. Aliás, mesmo hoje em dia, por exemplo, no caso das gerações mais jovens, mesmo que não tenham visto, e falámos aqui, acabou de falar do Pátio das Cantigas, se fizéssemos uma revisitação da Aldeia da Roupa Branca, ou do Leão da Estrela, ou de qualquer outro filme, e estamos a falar de grandes filmes que foram feitos durante o Estado Novo, portanto não nos esqueçamos do contexto. Qualquer um de nós é capaz de reconhecer uma fala, é capaz de reconhecer um diálogo, é capaz de... Exatamente, é capaz de reconhecer a música, é capaz de reconhecer um determinado ator, uma determinada atriz. Quem é que não vai reconhecer o Vilaré? Quem é que não reconhece a Beatriz Costa? Portanto, mesmo os mais jovens são capazes de estabelecer aqui algum grau de identificação. Voltamos à questão da identificação entre o público e o cinema. Ora, essa é provavelmente a fórmula de sucesso, ou seja, conhecer os gostos do cinema português, ponto 1. Ponto 2, mobilizar os recursos que nós temos com atores que o público também aprecie e se prestarmos atenção, digamos, aos atores e às atrizes que estão agora a ser selecionadas para a tela, são de facto desta geração mais jovem. E nós vemos que temos também, em termos de público, um público cada vez mais jovem que já está a seguir cinema português, porque já está a seguir precisamente aqueles atores e aquelas atrizes. Portanto, essa é a fórmula de sucesso. O público é determinante, obviamente. É claro que não nos podemos comparar em termos de dimensão, ou de geografia, ou de indústria cinematográfica aos Estados Unidos. Claro que não. Mas, por exemplo, o Irão tem uma cinematografia muito interessante, a Coreia do Sul tem uma cinematografia muito interessante, outros países que não pertencem, digamos, às grandes indústrias, já não é o caso da Índia, porque o Bollywood é um caso à parte, mas há outros países que nós estamos tão familiarizados com a sua cinematografia, mas que são exemplos que nos fazem pensar que o mais importante é uma boa narrativa, é uma boa história. O mais importante é termos uma boa história para contar, mesmo apesar de poucos recursos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um filme iraniano que foi dado a conhecer por um amigo, que se chama Blackboard. E é a história de um professor, que é um professor itinerante e que carrega o seu quadro às costas, o que é algo inimaginável nos nossos dias. Mas essa história, o acompanhar dessa personagem que carrega o quadro negro às costas, que vai de aldeia em aldeia para ensinar as populações em zonas montanhosas, é uma história que é impossível não tocar, não só os professores como alunos, mas toda a gente. E, portanto, é um filme que é feito com poucos recursos, é um filme que é feito com atores que não são grandes estrelas, mas é impossível que nós não sejamos imediatamente capturados pela estética e pelas emoções do filme. Recentemente, se nós olharmos, por exemplo, para os filmes que são mais vistos, mais uma vez, publicidade da Netflix, os filmes que são mais vistos, por exemplo, na Netflix, logo assim no topo, temos, por exemplo, O Milagre da Cela 7. Podemos ter várias opiniões sobre o filme, naturalmente. Cada um de nós é um crítico de cinema. E vivemos em democracia, felizmente.
Mas esse filme tem a capacidade também de agradar a vários públicos-alvo. E essa é uma das razões de sucesso deste filme. E vem de um país onde não temos propriamente uma grande indústria cinematográfica, mas temos uma indústria cinematográfica que consegue fazer filmes que são interessantes não só internamente, mas também em termos externos. O mesmo nos leva a pensar, por exemplo, nos Oscars deste ano. Os Oscars deste ano são uma cerimónia atípica, num ano atípico, que tem um vencedor provavelmente atípico também. O Nomadland, é claro que é um filme que se vai se tornar um filme de referência. É um filme sobre uma determinada faceta da América que está mesmo diante dos nossos olhos, mas parece que às vezes nós não queremos ver. E é isso que a realizadora, que não é uma realizadora que seja, portanto, não é um Scorsese, não foi um Scorsese que fez um Nomadland, não, de todo. A Chloe que faz este filme tem uma carreira ainda relativamente curta, mas teve a capacidade e a percepção de ver como estava a América e dar-nos um retrato que, de certeza absoluta, foi capaz de mexer com muitos norte-americanos. Porque se até connosco, europeus, mexeu, imagina o impacto do Nomadland nos Estados Unidos. E a crítica, obviamente, não poderia ficar afastada desse mesmo impacto. E, portanto, quando nós estamos a ver a viagem que a Fern, brilhante interpretação da Frances McDormand, está a fazer, portanto, ela que é uma nómada em terra de nómadas, alguém que não tem casa e que não tem lar e ao mesmo tempo tem a sua casa e o seu lar na sua própria viatura e, portanto, está dentro e fora ao mesmo tempo, é capaz de ter uma visão objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, traz-nos um retrato de uma determinada América com um filme que não tem um orçamento gigantesco, não tem um elenco gigantesco em termos de nomes, mas tem uma história que é extremamente impactante. É isso que faz a diferença. E se nós olharmos para a história do cinema, nem sempre temos filmes que são o resultado de um grande realizador, um grande elenco, um grande orçamento que está por trás e depois temos um grande filme. Muitas vezes até temos o contrário. Muitas vezes temos um orçamento gigantesco e depois o produto final, por exemplo, não é bem recebido pela crítica. E temos o inverso. Por isso, o principal critério é sempre o gosto do público. E atualmente, aos olhos do público, pegando no público, têm surgido em todo o lado novas, como é que eu ia denominar isto? Novos e novas realizadoras, atrizes, de todos os lados da produção de um filme, seja produtores, seja executivos, sejam próprios realizadores. E muitos deles sustentados com base nos, digamos assim, novos ecrãs, seja a televisão, seja o telefone, e se quiserem incluir e passa a publicidade no telefone, a Netflix, assim será. Eu perguntaria se acha que este surgimento, digamos assim, dos novos ecrãs, se é o primeiro passo ou se é o futuro e um novo desenvolvimento do cinema em Portugal. Bom, eu creio que o cinema em Portugal ainda não está suficientemente alinhado com estas tendências mais recentes. Mas claramente o cinema mundial não será o mesmo depois da pandemia. Não será o mesmo porque o streaming veio para ficar, as produções, já é a terceira vez que fazemos referência à Netflix e a entrevista não é patrocinada, mas em todo o caso eu penso que é absolutamente irreversível que estas plataformas não tenham um contributo no futuro imediato. Desculpe interromper. Temos um exemplo também muito antes da pandemia de filmes feitos com recurso a câmaras e telefones
digamos que não de qualidade cinematográfica, pelo menos a exigida pelo público, em grandes ecrãs, mas que são grandes sucessos, não de bilheteria, mas sim de visualizações no YouTube, como por exemplo casos portugueses, Balas e Bolinhas, A Última Famela, filmes e curtas caseiros. Vamos lá ver, estamos a falar de filmes que são dirigidos para um público-alvo e que tudo nesse filme está de forma premeditada dirigido a esse público-alvo. Portanto, não é um blockbuster, não é um filme, digamos, para as grandes salas de cinema, tanto mais que eles não conseguiriam sobreviver em termos comerciais, mas podem sobreviver em circuitos paralelos. E neste momento nós já temos uma grande variedade de circuitos. E retomando aqui a questão do streaming e diferentes formas de acesso ao cinema, hoje em dia aquilo que nós estamos a viver é um conjunto de lições pós-Covid-19. E uma dessas lições foi reinventar o cinema em tempo de clausura, de falta de apoios, de falta de cinemas que estão abertos, portanto, sem receitas. Nós não temos receitas de bilheteira. E é preciso continuar a fazer cinema. Ora, para isso, a televisão é muito importante. Segundo, os canais por cabo são muito importantes. O streaming é muito importante. Portanto, estas variações que nós estamos aqui a debater são variações que não podem agora ser classificadas como temporárias, não de todo. Estas variações vão instalar agora um novo paradigma. Felizmente, já estamos a ter um regresso às salas de cinema. Esse regresso, obviamente, vai continuar a trazer, digamos, os filmes no modelo mais tradicional, mas nós conquistamos agora um espaço que não vai ser desbaratado, de certeza absoluta. Até porque cada vez mais nós vemos cinema em diferentes formas de acesso. E, portanto, ou estamos a ver no nosso smartphone, por exemplo, ou estamos a ver no nosso tablet, ou estamos a ver no nosso computador, e por isso o cinema neste momento pode ser visto em todo lado. É impossível nós fazermos uma espécie de viagem no tempo, regressarmos aos tempos de pré-pandemia e continuarmos a fazer cinema como fazíamos antes. Agora nós já estamos com uma realidade híbrida. Portanto, temos um cinema de paradigma mais tradicional e temos um cinema já fruto também da utilização da tecnologia e das possibilidades que a tecnologia nos dá em termos de ligação com o público. Isso vai afetar a forma imediata, a curto prazo, como nós pensamos o cinema e na nossa relação com o público. E o público, obviamente, quer diversidade. E quanto maior for a nossa diversidade, maior será a resposta do público também. Continuam a crescer também as necessidades do público, continuam a crescer, ainda recentemente esta semana, por exemplo, e mais uma vez passo a publicidade, nós temos aqui o Loki, que merece agora honras de atenção plena como personagem principal. Agora na Netflix. Exatamente, sendo retirado, digamos, da galeria de mero vilão da Marvel para ganhar agora um outro estatuto. E já tem seguidores. E se nós formos ver, a resposta do público foi ótima, foi excelente. E isso vai continuar de forma sucessiva. Já tínhamos tido antes, por exemplo, o The Mandalorian, também retirado da saga Star Wars, ganhou honras para ser a personagem principal e teve imediatamente seguidores, ou seja, não só os seguidores do Star Wars, mas também aquelas pessoas que não têm, digamos, uma fidelização com Star Wars de forma mais profunda, mas começaram a seguir o Mandalorian. E através do Mandalorian começaram a ganhar interesse em querer descobrir Star Wars. E isso é que é muito interessante, porque eu tenho a certeza que este fenómeno, que vai acontecer, por exemplo, com o Loki, vai levar a quem não tinha grande interesse, porque existe um determinado afastamento relativamente às adaptações da Marvel, da DC, de graphic novels em geral. Este é um público-alvo que é relativamente limitado
e cria-se, digamos, uma ligação umbilical entre esse público que já conhece bem a banda desenhada e a graphic novel para as adaptações no grande ecrã. Mas eu tenho a certeza que isso vai trazer mais público para estas novas formas de olhar o cinema. E já agora vem aí também a Viúva Negra, portanto vamos ver como é que a Scarlett Johansson vai agora ter um filme só para si, para desenvolver esta personagem. Ficamos a acabar com a dúvida. Da nossa parte, do Cultural do Professor, é um obrigado. Podem acompanhar mais coisas no site do Culturalmente. Obrigado, professor. Eu é que agradeço a oportunidade e vejam sempre cinema. O cinema é algo que nunca nos falha.